A gente está junto, a gente eu não sei se a gente vai casar, não sei, mas a gente está junto, a gente vai se ver amanhã, eu te ligo amanhã. Eu te ligo, amanhã você me liga, eu te ligo amanhã. E não é que ligou? Ligou mesmo, ligou e marcaram. Tem um vínculo, está sendo feito um vínculo. Mas não é que não tenham medo, estão com medo também, mas eu também quero conhecer esse medo. Nossa, que legal, que namoro. Eu acho que vem alguma coisa depois do namoro. Bom, acho que ficar é como uma catarse. Esvazia rapidinho aquela carência, né, momentânea que chegou no top, mas isso vem junto com, eu acho que com um grande medo do processo amoroso. Na verdade, no ficar, a gente acaba fazendo o outro de objeto do meu prazer imediato. Mas a gente também está se fazendo de objeto, porque a gente está se afastando exatamente daquilo que nos humaniza, que é a relação com os nossos sentimentos, com os nossos afetos. Então, o ficar é uma redução também do nosso processo de vida. Quando ele se cronifica, quando ele é apenas uma etapa, né, rápida, que está se incorporando de certa forma, ele faz parte aí de uma maneira, mas uma etapa tem que se suceder a outra. E a gente sabe que tem gente que só fica, né? O namoro é quando eu já tenho um senso de amadurecimento que me permite acreditar que eu vou ser capaz de lidar com as minhas escolhas e com os processos decorrentes dessas escolhas. No tarô, o arcano 6 se chama os enamorados. E ele vai representar exatamente o momento que a pessoa está mais madura e ela é capaz de deixar a mãe, a família, os conceitos antigos, e ela pode escolher uma outra pessoa para inaugurar com essa outra pessoa novas ideias, novos conceitos, uma nova forma de viver. E é isso que se chama o livre-arbítrio, assim, né? Então, o namoro, ele é, vamos dizer assim, ele é intrinsecamente ligado a propiciar esse processo da gente se tornar indivíduo e mais maduro. E aí, a gente vai começar a falar sobre casar, que é o que vem depois. A sexta questão é casamento. Convívio, matrimônio, núpcias, relação cotidiana, né? Não percamos nosso tempo em definir casamento como sendo a gente ter que morar embaixo do mesmo teto. Conheço pessoas que moram debaixo do mesmo teto e não identificam como casados, né? Então não é um teto que vá definir uma relação de casamento, e sim é a própria relação de intimidade, de transparência, de mergulho, de coragem, se está morando aqui, se está morando ali, de comprometimento, de envolvimento. É isso que define um laço de fato, muito menos um papel, essa coisa toda que vocês já sabem. A gente trouxe as 7 etapas da obra alquímica e a gente vai ser extremamente sintéticos para lembrar que numa experiência tão desgastada, tão sacaneada, tão debochada, tão desqualificada, né, da relação, porque quando a gente não tem ferramentas de reler, de ressignificar, de reaquecer, ela só tende a desgastar. Qual é a tendência de uma obra, de alguma coisa, pela ação do tempo, não se desgastar, entendeu? Agora, se você tem um instrumental, ou aquilo se desgasta ou aquilo se lapida. Nossa, era chumbo, virou ouro. Uma coisa estranha, era chumbo e através do processo alquímico virou ouro. Poxa, nós casamos e nós não nos conhecíamos, e hoje, depois desses anos todos, cada vez a gente se conhece mais, a gente se usufrui mais. A gente não podia ter usufruído o que a gente está usufruindo hoje, entendeu? Então, dentro dessa matemática alquímica, o tempo é um aliado do deguste, tá? A nossa sociedade diz o oposto: o tempo é um aliado do desgaste. Isso é ótimo para os incompetentes, aqueles que não sabem lidar com a obra alquímica de uma relação a dois. O primeiro são 7 etapas: a calcinação, solução, coagulação, sublimação, mortificação, separação e conjunção, né?
Nos livros a gente vai ver calcination, solutium, coagulation, sublimation, mortification, separation e coniunction. Não precisa exatamente estar nessa ordem, cada autor coloca numa ordem diferenciada, mas há quase um meio consenso de que essa ordem é uma ordem factível. A primeira etapa é da calcinação, é de alta combustão, onde aparece a paixão, onde aparece o tesão, o sexo, uma vitalidade do começo de um laço, né? De altíssima combustão, regido pelo elemento fogo na obra alquímica, que tem como objetivo começar o processo de decantação, de purificação. A paixão, na verdade, purifica, ou seja, esse momento do casamento, da intimidade, da relação, a primeira etapa tem que ser a calcinação, né? Que é o processo de você, desse calor, esse calor que vem através de uma fricção da semelhança e da diferença. Nossa, que barato, como a gente se parece, isso me deixa motivado. Segundo, nossa, que barato, que legal, como a gente tem coisas diferentes e a gente se complementa. Tá. Terceiro, nossa, que chato, como nós somos diferentes e essas diferenças são antagônicas, elas não são complementares. Isso tudo é calcinação de alguma forma. É um fogo que tem como função levar a um processo de purificação. Então, a segunda etapa é a solução. Mas antes eu queria falar um negócio. A alquimia na Europa, ela surge na Idade Média. E é Jung que vai perceber que a alquimia, o processo alquímico, ele representa, na verdade, é uma simbologia a respeito do nosso processo de individuação. E ele vê isso muito incrivelmente, porque na época que surge a alquimia na Idade Média, é quando a religião na Europa estabelecida era o cristianismo. Mas o cristianismo já tinha o cristianismo da Igreja Católica Romana tinha se abstraído, vamos dizer assim, da sua real função, porque a gente sabe que a espiritualidade tem a função exatamente de nos inspirar e nos guiar para esse caminho da gente se tornar inteiro. Então, é como se no nível consciente corresse a disseminação do cristianismo e no inconsciente os alquimistas faziam as suas experiências alquímicas, porque eles faziam escondidos, porque eles eram considerados meio bruxos e seriam, na verdade, queimados também por essa própria igreja, mas ali aquele processo alquímico traduzia esses processos de alma que a gente vive o tempo todo na vida. É uma simbologia que nos orienta. Então, a segunda etapa, depois da calcinação, é a solutio, a solução. Tem uma relação muito forte com o elemento da água, porque é a etapa em que os nossos temas, as nossas feridas se integram dentro da relação. Então, é quando há uma integração psíquica, né, daquilo que era dificuldade, que era ferimento dentro da gente. Puxa vida, eu morria de medo de me entregar numa relação. Eu tinha a sensação, na certeza absoluta, que eu não podia confiar no outro. E que eu ia viver dores horrorosas que iam emocionalmente me matar. Mas não é que eu enfrentei aquilo, comecei a me relacionar, a gente teve muitas dificuldades, a gente brigou, mas a gente teve momentos maravilhosos e eu não morri. Eu estou aqui, então eu posso me entregar mais, Houve uma integração. Aquilo que era impeditivo se dissolveu. Toda a tensão gerada acabou. E é como se a gente não fosse mais tomado por aquele conteúdo. Os conteúdos emocionais baixam na gente, como eu já disse várias vezes aqui, como se fosse um santo, que transforma completamente a nossa atitude diante das coisas. Então, na solutio, a gente se liberta disso. A terceira etapa, é a chamada coagulação. Tem uma relação com a terra. A terra é aquilo que concretiza as coisas, né? Que faz alguma coisa existir de fato, que tem uma objetividade. Então, depois da gente dissolver os nossos conteúdos psíquicos, né, surge como concretização disso o gesto, a atitude nova diante da vida. Né? A gente já não é mais tomado e por isso a gente cria outra maneira, outra forma de viver. E
aí tudo aquele sentimento e todos aqueles impulsos que eram distorcidos pela emocionalidade não tem mais ação sobre nós. A nossa atitude diante da relação e da vida é uma atitude que vem do sentimento autêntico, que não foi distorcido pela nossa ferida. Aí a gente... A sublimação é a quarta etapa do processo alquímico. Nós estamos falando do processo alquímico das núpcias, do matrimônio, né? A sublimação é quando a gente partilha. É o elemento ar, né? É o elemento ar. É quando a gente partilha o processo desse vínculo, quando a gente, num ato de generosidade, quando a gente queima uma erva, quando a gente queima um incenso, né? Os antigos, eles sabiam que ao queimar o incenso, tudo aquele pedido era diretamente enviado aos deuses, pelo esse processo volátil da sublimação. Então, uma relação bem vivida, a dois, precisa também ser volatilizada, não no sentido freudiano da sublimação, mas no sentido alquímico, que é de você fazer com que isso também seja referendado, que isso seja oferecido, que isso seja partilhado. Ou seja, uma relação consciente, ela não foi feita para ficar ensimesmada, e sim para ela abrir, né? Para ela ser sublimada, para ela ser colocada para fora, como a gente queima algo que ele é devolvido ao cosmos, né? Então, isso é importante. É difícil a gente pensar, poxa, o que a minha relação de amor contribui para melhorar o mundo? Não, né? O que a minha relação, qual é a qualidade da minha entrega afetiva contribui para o meu entorno? Essa é uma questão que tem a ver com o processo de sublimação na alquimia. Bom, quase junto com a sublimação acontece a mortificação. Então, quando a gente vive com o outro, passa por esse processo todo de integração, tem partes nossas que morrem, ficam mortas. Aquele ciúme que eu tinha, aquele medão que eu tinha, aquela autoimagem que eu queria preservar a qualquer preço, nossa, tudo isso não é mais eu. Eu não me identifico mais com isso. E aí eu posso soltar isso, eu posso largar isso. E a mortificação acaba se juntando com a sublimação no sentido de ser uma contribuição para o universo. Porque quando a gente pode soltar essas coisas que não nos traduzem mais, não é? Elas são energias que são recicláveis, digamos assim. São energias que voltam para o inconsciente coletivo, que podem ser utilizadas de uma outra maneira.